tirei, o nicho não espanei. A louça eu nem lavei, eu não fiz nada. Não varri a calçada, a escada ou o chão. Eu não carpi a entrada, eu nem vi a enxada. Eu me reconheço como escritora, porque eu lembro assim de coisas que faziam muito sentido e eu mostrava para as professoras e elas ficavam de boca aberta com 12. Conheci o hip hop também na escola em 95, com os meninos que rimavam e tal, e ali eu ficava nas rodinhas de freestyle e a gente assistia os meninos rimar e às vezes a gente até corrigia umas rimas assim entre nós, mas não existia a realidade da mulher rimar, né? Eu imaginei que eu seria rapper, enfim, por mais que eu escrevia muito, tinha vários diários, não me considerava escritora. Eu estava desabafando no meu diário ali, nas minhas coisas. E no meio dos meus desabafos nos diários, eu escrevia poesias, escrevia pensamentos, coisas que eu via. Eu sempre gostei muito de rap, sempre gostei muito de hip hop, de rock, enfim, sempre fui artista. Mas eu tenho uma paixão à parte que é a política. Desde menina, desde criança, eu sempre amei a política. Então as minhas inspirações geralmente vêm assim de coisas que acontecem, que nem Marielle presente. Assim, eu misturo as emoções positivas e negativas e eu jogo tudo numa poesia, sabe? Às vezes eu tô passando na rua e eu vejo um recorte, uma fala, sei lá, uma senhora catadora, vem, assim, a inspiração vem. Pra música é muito beat, assim. O beat, ele vai dizer o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar. Quando entrei no movimento hip hop, movimento rua, assim, pra mim eu amadureci muita coisa, assim, na minha mente, consegui criar cal adulta já adolescente, entendeu? Então acho que ser madura é o que eu sou, assim, desde adolescente, quando eu consegui ver o que eu queria realmente. Eu nunca trabalhei nada fora o brechó, então acho que é isso, empreender cedo me ajudou muita coisa também. Desde que eu comecei a dançar, eu venho resistindo várias dificuldades e na minha família a dança nunca foi vista como trabalho, né? Então nunca tive apoio da minha família. Então acho que a dança pra mim representa resistência, assim. Quando você se torna mãe, a tua vida muda, eu meio que guardei no coração ali a minha arte, né, tudo que eu tinha. Foi no mês, nos dias que eu fiz 15, eu engravidei do Axel. Tadinha da minha mãe, ela fez o que ela achou que era certo, né? Eu morava só com o meu pai e meus irmãos. Ela foi ali sem falar nada pro meu pai, mandou eu fazer minhas trouxas, eu fiz e ela me levou lá na casa do pai deles. Jogou minhas trouxas lá e falou pra minha ex-sogra e pro meu ex-marido, falou, tá aí, ó, teu filho, tua mulher e as coisas dela. Se vire. Foi um relacionamento muito, 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 muito extremamente abusivo, assim. Enfim, eu fiquei 10 anos nesse relacionamento. Daí eu me separei dele. E fiquei 6 meses separada, assim. Foi um período muito bom. Só que acho que a dependência emocional, a insegurança, assim, quando bateu a carência, eu falei, meu Deus do céu, eu já tenho um filho, ninguém mais vai me querer. 3 meses que eu voltei, eu engravidei da Agatha. E foi isso. Daí quando a Agatha fez 3 anos, em 2006, aí eu me separei dele, graças a Deus, assim. Eu lembro que eu fiz a minha mudança no carrinho de mão. Aí eu botava as trouxas de roupa e a Agatha em cima e trazia. Vinha aqui, descarregava, voltava com o carrinho de mão, voltava com a Agatha no carrinho de mão. Daí, ó, que loucura, né? Eu nem bem me separei, nossa, livre, desimpedida. Ai, cara, conheci o embusto e engravidei do Vitor. Quando o Vitor fez 5 anos, aí ele foi morar com os avós, né? Foi bom pra mim nesse sentido, porque daí eu pude focar mais nos estudos, aí me formei, aí fui trabalhar. Quando eu ganhei o Akin, eu tive que ficar um tempo parada, né? Tipo, a rotina que eu tinha, eu sempre tive uma rotina muito doida, assim. Então, eu ganhei Akin, fiquei uns 3 meses de boa, voltei a dar aula. Mas nesse tempo que eu voltei a dar aula, eu vi que tudo que eu fazia meio que parou, assim. Só dava aula e ia pro brechó, era só isso na minha vida. Tipo, eu não fazia mais apresentação, performance, porque a galera realmente parou, assim, de me chamar. Quando a gente vira mãe, parece que o olhar das pessoas fica diferente pra gente, que é artista, né? Tipo, parece que as pessoas não acreditam mais no nosso potencial. Ninguém perguntou, tipo, se eu que realmente queria, né, parar de dançar. E é um bagulho que a dança eu persisto, nossa, faz muito tempo, com muita dificuldade, que a gente sempre dá um jeito pra tudo.
Porque muita gente também, quando eu virei mãe, falou assim pra mim desistir, né? Da dança e, agora você tem família, você tem que viver pra sua família. Não é isso. Então é uma coisa que eu também venho lutando bastante pra mostrar que não é porque você virou mãe que você não consegue fazer nada. Provar literalmente que você consegue fazer, sim, várias coisas e ainda consegue cuidar do seu filho, né? A gente quer se mover, a gente quer se movimentar, então tem que debater isso com a galera, tipo, valorizar as mães artistas também. Se há 3 anos atrás alguém chegasse e falasse pra mim, me fale uma mulher que nunca vai ter filho, eu diria Agatha Angelina. Certeza absoluta. Não foi planejada, foi de primeira, assim, desesperador, né? Eu fui fazer a laqueadura, já tava tudo certo, já tava tudo encaminhado, o médico tava só pra marcar. E aí, quando eu descobri, assim, claro que teve aquele medo. Eu era uma jovem que queria fazer mochilão, que ia se jogar pra Floripa de novo, porque eu já morei lá, já trampei lá com arte. Era uma realidade totalmente sem criança, entendeu? Não tinha como. Eu amava ficar sozinha. Poxa, você tem que ir no banheiro com a criança no colo, porque ela tá gritando. E o sono, né? Privação do sono. Esses pequenos detalhes, assim, é o mais. De resto, assim, às vezes, que a gente fala que é biológico, né? Os hormônios ali faz com que a gente faça as coisas ruins sorrindo por causa do amor que a gente sente pelo bebê, né? E ser uma mulher jovem é isso, desafiador. Quando você percebe que os seus sonhos vão ter que ser outros, vão ter que ser os seus e os dele. Mas o amor que eu senti na gestação e depois que ele nasceu, me transformou, assim. Nasceu uma outra Agatha, vamos dizer assim. Tem um buraco aí, Quer cuidado. balão? Chegamos. Aê! Oi, minhas princesas. Oi, gata. Tudo bom? Tudo bem. Oi, lindona. Você quer um balão? Aqui, meu amor. Que linda que ela tá. Tava mexendo as coisas, arrumando ali pra poder tirar os negócios ali, achei umas fotos. Tem altas, quer ver? Nossa, que linda. Olha a minha carinha nessa foto. Faltava aqui uma semana que eu faria. Cara, um bebê, olha isso, mano. Ai, eu quero mostrar coisa boa. É bem foto, tipo. Nossa! Barrigão, tia. A tua mãe não tinha nada de barriga, agora eu fiquei com uma força gigante. Você só tá pronto. Então, foi um ocorrido, né, bem assustador pra mim. Veio de uma violência sexual. Pra mim, lidar com a questão da gravidez, pra eu chegar a aceitar, levou uns 5 meses ali. Teve toda uma questão psicológica que tinha que enfrentar. Foi bem difícil. Mas depois do 5º mês eu comecei, tipo, a digerir e entender a situação. Esse ocorrido aconteceu com uma pessoa que era conhecida. Eu conheci ele há 6 anos. A gente tinha uma amizade bem tranquila. Foi no dia que eu quis ajudar essa pessoa que ele queria fazer uma coisa errada. Eu lembro que eu fui buscar ele na avenida que tem lá embaixo, porque ele falou, eu vou ir numa pedra, vou fazer isso e pronto, que ele queria se jogar. Aí peguei ele, daí eu falei, vamos se acalmar, tudo, coisa de amigo, tentar ajudar. Aí a gente foi lá na casa dele. Como a gente fazia normal, pegou o salgadinho, colocou na mesa, a gente tomou copo de chopp de vinho, e coisa que acontecia na minha casa também, da gente fazer, né? Aí eu lembro que o segundo copo, ele não fez em cima da mesa, junto com o salgadinho, ele fez de costa pra pia. E eu precisava carregar meu celular, né, pra ir avisando minha mãe e tudo mais que eu tava lá. E só depois que eu fui ter conversa, assim, com o psiquiatra e tudo mais, que eu me apeguei nessas coisas. E é coisa que a gente deixa passar e não vê. Aí ele chegou o copo, eu tava sentadinha lá, e eu só lembro da imagem da TV, que ia escurecendo em volta, luz. Aí, no dia seguinte, eu acordei lá, né? Ele falou, avisei tua mãe, tá? Que você ficou aqui porque você passou mal. Daí foi isso. Infelizmente foi isso. E ele já pagou isso com a vida dele, né? Porque mataram ele. É um baque, né? Porque eu tenho minha sexualidade. Daí, uma sapatona grávida, né? Eu precisava ignorar isso, porque tem o porpério, tem essas questões, né? E eu precisava pensar na Maia. Daí eu ficava lá, aprendendo como cuidar de um bebê, assim, sem saber nada. Eu tive um apoio pra fazer um aborto legalizado, né? Eu podia ter ido lá pra Bogotá, pra outra cidade, eu tinha permissão, só que eu tava assim, eu
precisava de uma decisão final porque eu tinha assinado um termo, né, de risco de vida. Ou eu ia correr esse risco ou eu ficava e tinha a Maia. Então eu escutei mães que, né, passaram ali por uma situação parecida. Aí 2 dias antes de eu ir fazer todo o procedimento, né, eu não fui e agora estamos aqui. É uma coisa que eu jamais me arrependeria, né? Eu tenho muito orgulho dessa decisão que eu tomei e eu não sei como seria se eu tivesse ido pra lá. Eu sei que foi difícil, assim, mas depois que a Maia veio, parece que é uma coisa sobrenatural. Porque aquela criança saiu de mim e eu só via amor, sabe? Eu tava com muita raiva, muito. E quando a Maia veio, ela me curou. Então, antes da Maia, eu sei que eu era uma pessoa que reprimia muitos sentimentos ruins, mas depois que ela veio, eu comecei a lidar muito bem com eles e distribuir um pouco de amor no mundo também, né? Acho que é bom. Eu sempre levei ele comigo pra cima e pra baixo. Levo aqui pros treinos, eu sei que pra ele às vezes é cansativo. Só que aqui em casa é diferente. Eu tento incentivar ele a dançar e tal, mas eu vejo que aqui ele quer mais brincar, tipo, ele não tá muito afim. Então tem que dar uma separada, momento professora, momento mãe, porque eu sei que ele quer brincar, ele quer que eu fique ali dando um carinho pra ele, uma atenção. E daí você fica ali, mãe, colo. E eu, tipo, calma, filho, só um pouquinho. Trabalhei com telemarketing por 3 anos e aí eu desenvolvi a crise de ansiedade e eles negligenciaram essa questão, daí durante a gravidez também negligenciaram. E aí agora, bem no finalzinho da minha gestação, eu consegui o home office, daí eu trabalhei até ele nascer. Aí agora a máquina tá na minha casa, então tipo, é pra mim continuar com o home office. Como talvez eles me tirem do home office e me façam voltar pro piso, né, depois da minha licença, eu não vou querer mais continuar na empresa, assim. 6 por 1, eu vou ver meu filho uma vez, um dia inteiro, sabe? Isso é aterrorizante pra mim, eu não consigo. Imaginar que ele vai estar longe de mim, tipo, ele vai estar com outras pessoas e eu vou estar com vontade de chorar. Muito horrível, não dá. Então, vou meter a cara na arte, vou ganhar dinheiro, entendeu? Não vou continuar naquela empresa. E também, se possível, trabalhar autônomo, porque eu sou transista. E ter ali um tempo de ver mais meu filho do que meu chefe. Então, é uma coisa que é necessário, sabe? Dá aquele desânimo, todos os dias dá desânimo. Não adianta falar que, fica ali uma semana bem, porque todos os dias é desafiador. Tudo muda muito rápido. Mas eu tento me adaptar, assim, com a rotina com a Maia, né? Eu tenho um trabalho ali que eu fico a tarde toda, né? Fico 12 horas fora. Mas aí o meu tempo é pra ela, assim. Que eu consigo ficar ali com ela, né? Se Deus quiser, eu consigo um home office também. Eu aterrorizei a Agatha em relação à maternidade. Porque na minha cabecinha, que não tinha entendido nada, eu não acendi mais como artista porque eu me enchi de filho. E não eram os filhos. Na verdade, o que me atrapalhou eram os homens, eram os pais deles. Porque a cada vez que eu me separei dos pais, eu me abracei neles, eu voei, sabe? Eu virei uma fênix. Minha mãe me ajuda. Ela pode achar que ela tá cuidando mais do bebê, mas ela cuida mais de mim. Não adianta uma mãe não cuidar, ela não aguenta. Então ela cuida bastante de mim. Né, tio? Tão bonitinho, né? O dentinho dele, né? Eu neguei a doença do Axel durante muito tempo, assim, sabe? Por não ter tempo de estudar, de entender, por não aceitar também, assim, sabe? E quando aconteceu, né, o surto em 2017, final de 2017, eu tava começando tudo como artista, ainda trabalhava fora, tava ali com um pé na segurança do trabalho, um pé na arte ali, tava fazendo pedagogia. E aquilo mudou tudo. O surto dele e o desenvolvimento da esquizofrenia mudou completamente a nossa vida, assim. Eu mudei tudo, eu abandonei tudo. Aquilo me obrigou a parar, assim, sabe? Eu sei que geral parou na pandemia. A minha pandemia começou em 2017. Aí tentei ainda ficar mais um tempo como CLT, consegui um trabalho na Petrobras, ali foi o que deu um up, sabe? Fiquei 8 meses, daí veio a pandemia. A ideia, adivinha quem foi a única pessoa, que era a única mulher da equipe de 20 pessoas que foi demitida? Eu. E daí nisso eu conheci o Lucas, né? E daí quando eu soube que ele estava interessado em mim, eu fiquei interessada nele, queria ver o que aconteceu. E, gente, eu não engravidei na primeira vez que eu fiquei. Engravidei da Flora, assim. Simplesmente engravidei. Falei, meu Deus. Essa Flora é muito massa, cara. Eu amo ela. Ela é fofa, né? Sim.
Que lindo. Quero ver ele pronto então, tá bom? Mamãe vai trabalhar aqui rapidinho. E depois que eu ganhei a Flora, eu me aproximei muito mais do Axel, porque eu fui obrigada a desacelerar de tudo. Mas eu entendi que eu não vou poder fugir dessa responsabilidade, ela é minha. E quanto mais eu me aproximo dele, mais leve fica, porque mais eu entendo ele. Então é isso, cara. O Axel é meu professor. Ele que me ensina. Eu não vou perder meu filho nunca, jamais. Eu não aceito. E eu compreendi que... Ai, cara, que louco isso, né? Eu nunca soube amar. Eu nunca soube demonstrar, sabe? Porque nunca recebi também, sabe? É difícil você dar algo que você não recebeu, sabe? Com esse time, né? Eu aprendi a amar do jeito certo, a compreender como os meus filhos querem ser amados individualmente. A minha investigação indígena me trouxe assim essa coisa da ancestralidade assim muito forte, sabe? O maternar, assim, sabe? A minha ancestralidade me ensinou, me devolveu a vontade de querer ser mãe, de viver a maternidade, porque eu fui obrigada a viver a maternidade, então eu odiava a maternidade. E hoje não, hoje é diferente, sabe? Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Comparamos nossas vidas, esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Obrigada por isso. De nada. Eu que agradeço. É maravilhoso. Então essa é uma das minhas lutas muito grandes, assim, sabe? A ancestralidade, a luta antimanicomial, a luta das mulheres, a luta LGBT. Tudo que é minoria vem pra mãe que a mãe cuida. E é isso que eu quero, assim, sabe? Trabalhar nisso, na conscientização de que vidas loucas importam e importam muito. Aí o que aconteceu? Eu vi as ocupações de 2016 ali. E daí eu queria saber quem estava certo, quem estava errado. Fui tirar as minhas próprias conclusões e eu me fiquei encarregada de ir conhecer a ocupação e saber o que estava rolando ali, né? E daí eles me convidaram para ser integrante da organização da Batalha do Sena. Aí, depois da Batalha do Sena, a galera ficava meio ociosa, eu ia embora, não tinha o que fazer. Daí eu falei, não, gente, vamos pegar esse povo. E a gente começou a vir pra cá. Aqui pra casa. E daí fazia as rodinhas de freestyle que, enfim, do nada acharam um baita de um púlpito de igreja jogado. Eu aqui, bem daqui a pouco, a pesada, mãe, que a gente achou um palco, Não, virou um ringue aquilo. E o legal foi que quem batalhava na Batalha do Barraco não tinha nada a ver com quem batalhava na pista, porque na pista eram os MC que estavam ali querendo vaga pro estadual. Aqui não, aqui era a galera que não tinha moral de batalhar lá, batalhava aqui, as meninas, as gays. Aqui no Barraco, assim, se jogava. Sei que aqui teve tanta desconstrução, sabe, nesse sentido político, nesse sentido social, sabe? Tão animada pra esse evento? Porra. Será que vai rolar uma galera? Eu acho que vai, porque a gente colou num monte de lugar, né, Andressa? Bicho, nossa, aí você vai combinar, hein? Tem muita coisa de impacto que, quando eu fui ler, depois que eu pensei, nossa, eu escrevi isso! Então, se puder tocar alguém, né, que a pessoa sinta força nisso, nossa, eu vou me sentir muito feliz, muito mesmo. Eu quero que ela se inspire na força, assim, sabe? Na força que eu tive. Eu acho que desse jeito de levar a vida, assim, também, sabe? Eu sonho um futuro pra ela que ela possa realizar os sonhos dela e que eu esteja ali, sabe? Presente, apoiando. Vendo ela felizinha, eu fico feliz vendo ela assim também.
a Agatha, artista, ainda tá aqui. Então, tipo, tem que mostrar isso, sabe? Não deixar o seu lado artista, o seu lado mulher morrer. Então eu tento me apegar tanto nas tranças quanto na maquiagem, que às vezes eu me maquio pra ficar em casa, assim, pra tipo, tô no purpério, mas não tô acabada, então vamos fazer uma maquiagem aí. Não acabou, sabe? Tipo, a maternidade tá aqui e tudo mais, tá no meu dia a dia, tá, né? O tempo todo, a cada segundo, mas a Agatha, artista, ainda tá aqui. A partir do momento que eu fui pra Salvador lá, que eu ganhei lá a batalha de break e tal, fui campeã, as pessoas voltaram a me enxergar de novo. Me chamaram faltando, eu acho que 5 dias pro evento. E deixar o Akin foi difícil. Ele mamava ainda, né? Mas no fim deu tudo certo, assim. E eu super desacreditando de mim. Ganhar pra mim foi, nossa, foi muito massa. Eu fiquei tipo assim, porra, ganhei, consigo, tipo assim, fazer as coisas, né? Independente de ser mãe e tal. Então, foi muito incrível. Ser mãe artista, uma palavra que eu sempre levo é, tipo, resistir apesar da resistência. Porque a gente fica ali sempre correndo atrás. Pra gente, as coisas é um pouco mais difícil, né? Agora, no meu ver, na minha arte, o meu objetivo na dança vem outro propósito, assim. Que eu quero muito inspirar outras mães a conseguir se inspirar e persistir na caminhada delas. E é isso que eu quero levar pra frente, assim. Cara, vocês não têm noção, assim, do que é ser uma matriarca dentro do movimento hip hop, assim. Hoje, a minha linguagem de pertencimento social é o hip hop. Porque pode ter certeza absoluta que o que você tem pra falar, tem 10 mil mulheres querendo ouvir e precisando disso. O que é ser marginal? É estar às margens da sociedade. A gente faz o que tem que ser feito com o recurso que tem, que nos dão, com o apoio que vem. A mãe marginal é a que fica, é a semente. Salve, salve, família! Salve! Ah, eu achei muito fraca, Andressa. Por favor, me ajuda. Ô, gente, salve, salve aí, meu! Salve! Aê! É um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse é o Slam Mães Marginais, diretamente das quadrinhas do Arvoredo. E para começar essa comemoração das Mães Marginais, eu quero chamar aqui a nossa campeã brasileira de break do 10º Fórum Nacional das Mulheres do Hip Hop. Solta o som, Dominique, com vocês, Cal Black! Sou muito mais que toda essa situação. Eu sou uma mãe aprendendo a dar educação com o coração que pula fora do meu peito e eu chamo de lição. Porque com ele eu aprendi que mesmo quando dá tudo errado, eu ainda tenho um motivo pra sorrir, um motivo pra não partir, sentir e repartir tudo que eu aprendi. E tô aprendendo a ser o melhor sujeito, a melhor versão dos meus pensamentos. Ser pra ele o que eu não tive é tudo que eu almejo. Ser pra mim o que eu não sei, o que eu sempre quis. É o que eu mais preciso nesse momento. Então, antes de julgar a capa de quem você não conhece nada, senta, escuta as poesias na praça, escuta a voz de quem não teve espaço em casa, de quem se perdeu demais e numas rodas de poesia encontrou um mapa, de quem começou a caçar porque cansou de ser a caça. E se depois de ouvir tanto, a tua alma não vibrar, parça, pode pá que falta um coração na tua carcaça. Fico pensando na
na justiça com as próprias mãos, ou se espero que o milagre mude esses vacilão. Estão em todo lugar e não tem como evitar. Basta sair da sua porta para um deles encontrar. Não basta falar não, o prazer é insistir. Ou foge deles ou a mesma história vai se repetir. Não respeitam nem mulheres, nem criança. Se falta um pouco de cérebro, não tem que ter fiança. E nem cadeia faria pagar pelo que faz. Parece que mulher não pode ter um dia de paz. Tinha uma igreja no caminho, onde abandonei minha fé. Me fiz Joana nessa porra pra não me tornar só mais um Zé. Eu que carrego minhas bagagens, fi, ainda carrego elas de pé. E carrego até mais do que deveria. Foi só uma vez que minha mãe teve coragem de me chamar de filha. Só não digo que eu sou loba solitária, pois hoje tenho até matilha. Às vezes também sonho em ser mãe, mesmo sem ter minhas próprias cria. Então me crio, às vezes tenho bala no pente, mas nem sempre atiro. Às vezes sonho com coisa pra caralho, mas sou eu mesma que me tiro. A grosso modo, eu mesma que me planto, que me rego, que me podo. Sonhando com amores que eu não precise carregar nas costas e nem no colo. Lembrando do tanto que eu já perdi, mas do tanto que me foi dado. Lembrando que é sobre abstrair, mas não obstruir a minha noção de cuidado. Porque eu dou soco, dou chute, se precisar eu até mato, mas se tiver do meu lado, eu amo, sem fazer disso um fardo. Porque cuidar dos meus e das minhas é também construir o meu legado. Minha mãe, aquela que me segurou tão só, que tentou lutar por tantas nós, porque vem muito mais além, além de tudo. A minha ancestralidade grita, a minha avó pega laço, ela sangra. E ela sangra todo mês por uma dor, pra tentar trazer esse desamor que tem em todos nós. A todos os momentos a gente passa se fudendo e perdendo o tempo todo. Tá todo mundo aqui perdendo um pouco de si mesmo, enquanto uma mais morre na esquina daquele beco tão torto. E eu imploro, eu sinto e eu choro, e eu queria ser alguém mais nessa vida, pra tentar trazer um orgulho pra família que um dia desacreditou em mim porque eu estou viva. Um dia fui tão forte e corajosa, mesmo com meu sentido confuso. O horário parecia fuso. O comprimido na bebida não foi visto, mas já tinha chego no fundo. Fui forte e corajosa quando descobri que meu sentido sentiu o abuso. Fui forte e corajosa quando me senti invadida, invertida, desacordada, fui despida. A crueldade de um foi o que traumatizou a minha vida. Fui forte e corajosa, mesmo com dor no coração de um abuso. Desse abuso veio uma gestação. Mas enfim, fui forte e corajosa sem fim, salvei a minha vida e a que estava dentro de mim. Apesar dos danos, hoje dei força ao sorriso lindo que vai fazer 3 anos. Consagrando a fé do futuro aos antepassados. Quando vislumbro a refloresta, pois tudo que me resta é meu legado para todas minhas netas que virão lá do passado. Andorinhas de verão, que verão e dirão que nós, passarinhas, eles não passaram. Memórias contidas, mulheres contínuas fizeram uma história que não foi contada. No hall da empregada, me reconhecendo, quarto do despejo. Carolina, eu tô lendo nessa madrugada sozinha. Me vejo nutrindo o desejo da mãe de quebrada, que meu filho volte correndo pra casa. Ó mãe liberdade, abraço as asas. Às margens estamos, marginais já estamos, perdidas nas balas por nós encontradas. Que as mães marginais encontrem a paz por nós desejada. Que as próximas histórias que falam da glória, mesmo que simplória, por nós sejam contadas. Que o ventre forte não encontre a morte nas encruzilhadas. E que não falte o pão, o perdão e a ação para quem nunca ganhou nada. As mães marginais saem pra comprar os cigarros, mas elas sempre voltam pra casa.